Essa conferência, a gente sempre volta para toda a família, mas mirando em jovens e adolescentes. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra. O nosso trabalho é já preparar uma igreja que está sempre crescendo. Nós preparamos a igreja cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos jovens e cuidando da nossa família. Sempre vai haver gente que te menospreze, gente que te valoriza, gente que simplesmente te dará um valor inferior ao que você tem. Eu quero voltar no texto de Paulo, que ele fala em 1 Timóteo 4,12. Esse texto ele é fantástico. Quem não sabe, foi o primeiro texto que eu li, a primeira vez que eu vi os jovens dessa igreja, em novembro de 2010, eu nem estava pastoreando aqui. Foi na casa de alguém, não lembro quem, o Jorge que estava lá, e falou assim: vamos dar uma palavra ao pastor que está aqui nos visitando. E esse foi o texto. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Dá um toquinho em alguém e diga para ele: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Pastor, eu não sou mais jovem. Quem aqui não é jovem? A minha mãe tem 70 e poucos anos. Ela vai na igreja e senta no meio dos jovens. Aí eu falo: sua mãe, só fica no meio dos jovens. Ela tem uma raiva de velho que você nem sabe, meu filho. Gostar de ver, eu estava com um monte agarrado atrás de mim. Eu sou jovem, né? Eu gosto de ficar no meio dos jovens, gosto de pular, gosto de dançar. Aí só que sabe que já que ela pula na igreja? Ela chega na igreja, na hora do louvar está lá. Ela chega sempre no culto atrasado. Minha mãe é fantástica. O culto começa 7, ela chega 7h30, 7h40. Eu falei: mas por que a senhora chega atrasado? Meu filho, é um tal da bateria que fica pof na cabeça da gente, pof que tem. Então eu fico esperando passar aquela bateção. E tem um tal de Leão de Jubá que eles vão: Leão de Jubá, Leão de Jubá, Leão de Jubá, Leão de Jubá. Eu não sei até onde eles vão com aquele tal de Leão de Jubá. Agora eles arrumaram um tal de um toque. Esse fica apenas um toque, um toque, um toque. Aí meu filho, para não decepcionar o pastor, chega atrasado. E ela chega. Aí quando ela chega, o que vocês acham que ela faz? Ela põe um braço em cima do banco. É crente top de linha. Na hora que acaba o culto, ela levanta. Vamos embora para casa. O pessoal chega atrasado, ainda dorme o resto que chega. Meu filho, eu estou concentrado no Senhor Jesus. Deus sabe da minha vida. Unidade é fantástico. As pessoas acham, você já viu, você vai na igreja, as pessoas falam assim: o pastor, não vou nessa igreja não, que essa igreja não tem comunhão. Como é que a pessoa fala um trem desse? Uma coisa vocês têm que lembrar: unidade é obrigatório, comunhão não é obrigatório. A Bíblia diz assim: é bom que tenhamos comunhão uns com os outros. Não é isso que a Bíblia diz? Por quê? Comunhão é coisas em comum. Quantos aqui gostam de picanha? Temos isso em comum, temos comunhão. Se alguém me chamar, eu vou. Quantos aqui não comem carne vermelha? Então não temos comunhão. Eu vou comer carne vermelha, carne azul, carne branca, qualquer carne você põe na mesa. Quantos aqui comem jiló frito? Eu já não como, não estou com você na mesa. Você vê que nós somos o mesmo corpo, mas não temos comunhão em algumas coisas? Não temos isso em comum. Nós não comemos jiló. Quantos aqui gostam de ovo frito? Principalmente quem mora sozinho. Uhul! Não é verdade? Né? Quantos aqui não gostam de ovo frito? Está vendo? Vocês percebem que nós podemos ter união, unidade, mas é impossível a comunhão em tudo? A comunhão não é obrigatória, mas a unidade é obrigatória. Unidade é quando você junta partes diferentes e forma um corpo. A mão não é o pé não é a cabeça, mas é uma unidade, um corpo só. As pessoas: eu não vou ficar com você não, porque eu não tenho comunhão. As pessoas nessa igreja não têm comunhão. Não sabe o que está falando. As pessoas falam das coisas e não sabem o que está falando. Nós somos todos diferentes. Unidade não é uniformidade. Unidade é a junção dos diferentes. A unidade está dizendo estar juntos. Sabe quem não gosta de unidade? Satanás. Ele odeia a unidade.
E tem muita gente que não consegue viver em unidade. Por quê? A unidade ela é maior do que os nossos interesses pessoais. Quantas vezes nós temos que fazer um monte de coisa que você às vezes, eu não concordo, mas eu estou no corpo. O meu pé às vezes não concorda, mas tem que vir. Quantos aqui vem no culto e o corpo não concorda? Às vezes, aquele culto, dia de semana e tal, você trabalha o dia inteiro, a sua mente cai no culto, seu espírito cai no culto, mas o corpo não concorda. Por gentileza, mas vem, é o corpo. Aí você vem e fica aqui fingindo que está orando. Aleluia, Jesus, glória. Faz uma cara feia para despistar, né? Já viu como é que as pessoas bocejam fingindo que não está bocejando na igreja? Fingindo que está limpando os lábios, mas está bocejando. Quem está rindo é porque faz direto. Até uns que estão segurando para não rir, é você mesmo, né? Uma igreja forte precisa de unidade. Um ministério forte precisa de unidade. Uma família forte precisa de unidade. A unidade é concordar mesmo quando você não está aguentando. Jesus disse algo em Mateus 18, 19. Ele disse de forma muito simples: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito. Quantas pessoas? Quantas? E ele diz que você precisa concordar. Muitos casamentos não dão certo porque não concordam. Era para ser unidade. E vive cada um para um lado. Meu dinheiro, seu dinheiro. Minha conta, sua conta. Meu trabalho, seu trabalho. Meu almoço, meu almoço. Aqui nós dividimos tudo. Aqui nós dividimos tudo. Nós dividimos as tarefas. Vocês não dividem nada. Faz tudo junto. Já começou dividindo? Lá em casa nós dividimos tudo. Não, cada um assume o que você tem que fazer. Não existe essa questão de dividir. Igreja nunca deveria usar divisão. Multiplicação é melhor, né? As crianças já entenderam isso. Elas multiplicam as vasilhas dentro da pia da mamãe. Não é verdade? Vejam bem, o que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo que nós podemos fazer pedidos a Deus e mudar a nossa história quando nós concordamos. Qual é o problema das igrejas? Não concordo com o pastor, não concordo com o conselho. Talvez você já participou de uma igreja que o conselho passa a noite brigando. Quem vai ficar com o carro da igreja? Ninguém consegue ter essa briga comigo, que eu entrego na hora. Eu falei, tá aí, leva para vocês. Eu não entro nessas brigas. Eu sempre estou procurando pessoas que concordam, porque Jesus diz que quem concorda pode pedir. Pode pedir? Vocês não estão lendo, não? Bota os olhos no texto. Pode pedir. Qualquer coisa. Sabe por que às vezes você está orando, e você não chega a lugar nenhum? Você não concorda com o seu pastor, você não concorda com a sua esposa, você não concorda com o seu esposo, você não concorda com o seu marido, você não concorda com o seu pai, você não concorda com ninguém. E está indo a Deus fazer o quê? Você é uma pessoa que não entende unidade. Senhor Jesus, eu vou entrar no mistério agora. Vou contar até 3, o mistério vem. Faz um milagre na minha vida, Jeová. Eu quero ver o fogo descer neste lugar. Aí ele olha, o fogo não desceu aqui, não desceu ali. Senhor, eu estou falando sério. O Senhor é Deus, mas é eu que mando na oração. Tem gente que falta pouco fazer isso. Não é verdade? Um dia um rapaz falou assim: eu vou pôr papai na parede. Eu falei, que papai? Papai do céu, porque agora eu vou entrar com um recurso espiritual. Eu falei, rapaz, se eu fosse você, eu plantava a cara na parede e falava, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou aquele que não está dando certo com nada, eu preciso do Senhor. As pessoas querem ser crentes e não concordam nem com a palavra de Deus. Querem ser crente ao seu modo. É ou não é verdade? Quantos aqui amam Jesus? Qual é o sinal de amar a Deus? O que a Bíblia diz? Quem tem os meus mandamentos. Quantos tem uma Bíblia? Por favor, levante sua Bíblia.
Diga, eu tenho os mandamentos. Então diga, quem tem os mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Se você não ama não obedece os mandamentos, como é que você está falando que ama Jesus? Se você não concorda com isso, não precisa pedir mais nada a Deus. Isso é unidade com a Bíblia. Eita glória, aleluia. Vocês estão me entendendo? Precisa entender. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz em Mateus 3,19 que se você não entender, vem o maligno e arrebata. Na hora que você sair ali fora, o diabo leva tudo que você ouviu aqui. Mateus 3,19. Você precisa entender. Por isso que eu falo devagarzinho. Eu quero que você entenda. Fala assim, peraí, eu preciso concordar com a Bíblia. O que eu falo tem que concordar com o que eu faço. O que eu faço tem que concordar com o que eu falo. O que eu prego tem que concordar com o que eu vivo. E o que eu vivo tem que concordar com a palavra. Isso é simples. Somente Satanás odeia a unidade. Parece que eu ouço crentes falando que odeiam a divisão, mas fazem de tudo para não ter unidade. Onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio dele. Só que ele está falando 2 ou 3, não é quantidade de pessoas. Pessoas que concordam. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não tem uma música assim? Né? Aí vamos juntar 3. Deus está nesse lugar, nós somos 3. Vamos ver se os 3 concordam com tudo. Você concorda que nós devemos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Não, eu não abro mão. Vocês estão aqui para quê? É 2 ou 3 que concordam com a palavra de Deus. As pessoas acham que 2 ou 3 é quantidade de gente. Estão de brincadeira? Nós estamos falando de unidade nesse texto. Tem gente que fala, não, tem 3 pessoas, Jesus já está. Foi assim, ele está em todo lugar, está cheio de gente. 3 pessoas que são discípulos dele, que concordam com ele, que concordam com a vontade dele, que concordam com a palavra dele. Aí ele falou assim, agora vocês concordam, pede o que vocês quiserem, porque se vocês estão em mim, se a minha palavra está em vós, se vocês permanecerem em mim, pede o que vocês quiserem. Eita glória, trem bom demais é Jesus Cristo. O maior inimigo da unidade é a divisão. O que é divisão? O pastor Clóvis é um dos nossos pastores. Então eu venho e a gente reúne os pastores e fala assim, olha, a visão é essa, é aqui que nós vamos fazer. Eu tenho outra visão. Então você está no barco errado. Porque a palavra divisão significa, diga, 2 visões. A palavra divisão quer dizer sempre discordar, trazendo uma visão de oposição. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mas se nós estamos falando da palavra de Deus, nós temos uma só fé, um só Senhor, uma só palavra. Então eu nunca vou discordar daquela fé, daquela palavra e do meu Senhor. Você só deve discutir, você só pode discordar quando estiver fora da palavra, estiver fora da vontade de Jesus, estiver fora do que Deus quer, estiver fora de Deus. Você pode partir no capinado, vai embora. Mete a espora no cavalo e vaza fora. Agora, se está dentro da palavra, se está dentro da vontade de Jesus, está dentro da fé que está descrita na palavra, não traga outra visão. É a visão de Deus. Então, quando você vê o seu líder, você que é pastor, você chega na frente da igreja e diz, irmãos, a visão é essa. E a igreja começa, nós temos outra visão. É divisão, não tem unidade. Não precisa pedir, precisa concordar. A palavra concordar e unidade é a mesma. Unidade em uma coisa. Por que vocês acham que os ímpios estão construindo arranha-céus? Eles concordam mais que a igreja. Eles concordam mais que a igreja. Lá em Gênesis 11:6, eles estavam fazendo um grande arranha-céus chamado torre, conhecido como Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar. E a Bíblia diz que Deus olhou, eia, desçamos e confundamos o povo, porque o que eles estão tentando fazer, ninguém poderá detê-los, porque o povo é um, fala a mesma língua. Eles não estavam falando nada para Deus, mas a unidade
Deus estava falando, quando tem unidade, ninguém pode parar o que você está fazendo. O próprio Deus disse, Gênesis 11:6, quando o povo é um, fala a mesma língua e estão olhando para o mesmo lado, ninguém pode deter, a não ser que Ele intervenha. Por que muitos ímpios ganham de muitas igrejas? Porque eles entendem de unidade mais do que muitos líderes. Isso é ruim, hein? Se você quer destruir uma igreja, se você quer destruir uma cidade, se você quer destruir uma família, leve mais de uma visão para dentro, e você vai ver o negócio desmoronar. No seu grupo, na sua tribo, no seu pequeno grupo, no seu trabalho, comece a multiplicar a visão, e você vai ver que nada vai para lugar nenhum. Na sua família, a mulher tem uma visão, o homem tem uma visão, nós temos uma visão divergente. Se vocês não acharem uma visão só para vocês, vocês não vão longe. Eu não lembro mais qual é o meu copo. Esse deve ser o meu. Se não for, depois eu quero ver você beber. E vai que eu fico careca. Em Marcos 3:24, a Bíblia diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá. Isso é qualquer coisa. Duas visões vai destruir você. Em Lucas 11:17 a Bíblia diz que todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Vamos para nossas casas, e uma casa dividida contra si mesma divide. Eu não tenho a mesma visão dos meus pais. Você está contribuindo para quê? Para arruinar sua família? Eu não tenho a mesma visão de fulano. Vocês precisam achar uma visão de Deus. A visão do reino é a visão inerrante. Procure saber o que Deus está fazendo para vocês. Irmãos, o que me mata é que até o diabo sabe disso. Jesus disse que Satanás sabe disso, porque nem o inferno ia dar certo se eles dividissem. O diabo não expulsa o diabo. Demônio não expulsa demônio. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12:26. Todos, por gentileza. Até Satanás sabe disso. Vocês estão vendo um monte de igreja que divide? É sempre uma visão com outra visão. Levanta um grupinho e levanta outro grupinho. Eles estão pior que Satanás. Satanás não faz isso. Tem gente que está ganhando de Satanás na maldade. Você não vai encontrar na Bíblia demônio falando mal de demônio. Você encontra crente falando mal de crente logo ali. Então a turma fica assim: é Deus. Não é Deus não, velho. É irmão. Muda para o lado dos irmãos. Você não encontra batalha de diabo contra batalha de outro demônio. Mas você encontra pastores se digladiando logo ali na frente, brigando: minha igreja é maior que a sua, eu vou ganhar mais do que você, eu vou tomar a sua igreja. Quem é o dono da igreja? Mas você não encontra o demônio fazendo isso. Coisa séria isso. A Bíblia está dizendo que Satanás toma cuidado para não dividir o reino dele. E parece que os crentes não estão tomando esse cuidado. Aí você vê as igrejas dividindo. Ali para aqui, ali para aqui, ali para aqui, ali. Irmãos, se você quer destruir uma igreja, basta cada líder tentar implantar uma visão. Isso é simples. Sabe por que às vezes as pessoas não concordam com a visão? Porque para concordar, quando se trata de liderança, tem que obedecer, submeter. E as pessoas não gostam de submeter a liderança às vezes. Não, eu sou um líder também. Nós vamos falar sobre liderança hoje. Quantas pessoas que você conhece que não acham que não deve obedecer pastor? Não, pastor, você não tem que obedecer pastor. Pastor só tem um lá no céu. Estão lendo pouco a Bíblia. A Bíblia agora parou-se que desapareceu. As pessoas estão pegando as suas próprias
conclusões, ficam com coceiras nos ouvidos, né? Falando coisas que não deveriam. Não, a igreja não deve ter pastor. Já tem um monte de igreja aí. Não precisa de pastor. Eu não preciso de um pastor. Eu gosto demais de desconsiderar a opinião das pessoas quando está fora da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Acompanhe comigo. Obedeçam aos seus. Eu vou ter que rasgar esse trem na Bíblia. Porque tem muita gente pregando aí na internet. Não precisa de pastor. Não tem que ter pastor. É porque eles acham que é fácil pastorear. Não é? Obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles. A Bíblia não manda você imitar os seus pastores, manda você obedecê-los. Em Hebreus 13:17 manda você obedecê-los. Leiam todos, por gentileza, desde o início, por favor. Obedeçam aos seus pastores, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se todo mundo entendesse essa palavra, pastorearíamos com mais alegria. Nós cuidamos das pessoas como quem devemos prestar contas. Se todo mundo entender essa palavra, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. As pessoas não querem isso. A Bíblia não mandou você obedecer imitar o seu pastor. Agora, se você voltar na sua Bíblia no versículo 7, manda você observar o resultado da vida do seu líder e obedeça à sua fé. A Bíblia manda você, obedeça não, imitem a sua fé. Obedeça ao líder e imite a fé do líder. O problema é quando o líder não tem fé. Vamos imitar o quê? Não é? Isso é muito importante. O problema é que as pessoas às vezes não têm a Bíblia como sua regra de fé e prática. Aí com isso surgem outras pessoas na igreja. A igreja não precisa de pastor, precisa de profeta. Eu acho que precisa de profeta. Mas o profeta sem pastor? Se não tiver um pastor, vocês vão ver que tem uns profetas e os profetadas. Tem uns profetadas que revelam a vida de todo mundo. Quero ver revelar dele. Não tem coragem, porque é muita coisa para esconder, não? As pessoas têm que parar de ficar buscando revelação fora da Bíblia. Irmãos, tem gente que tem coragem de levantar e dizer: vocês acham que Deus usa só o pastor Evandro, pastor Dítima? Me usa também. É um insubmisso. É o espírito de Miriam e Arão que está sobre ele. Quantos aqui já ouviram falar de Miriam e Arão? Sabem quem era? Miriam era a irmã de quem? De Moisés, a irmã mais velha. Lembra da menininha que foi lá tirar ele da água? A palavra Moisés significa tirar da água. Ela tirou ele da água, ela cuidou dele. E tinha um outro irmão chamado Arão. Moisés era o mais novo, era o caçulinha. Os irmãos mais velhos às vezes não gostam de ficar se submetendo aos caçulas não, né? Miriam não gostava de se submeter à liderança de Moisés. Eu conheço Moisés, eu troquei as fraldas dele. Vi esse menino crescendo. Tem pessoas que são assim. Quer ver pastor que sofre, é pastor que cresceu dentro da igreja. Os irmãos vêm e falam: como é que eu vou chamar o fulano de pastor? Esse é o problema de Miriam e Arão. Se é pastor, fala: é pastor. Se é evangelista, o evangelista. Por mais que isso, como diz um amigo meu, amarga na sua boca. Alguém já comeu jaca meia verde? Pastor. Miriam e Arão, eles achavam que Moisés estava querendo se impor a eles. Deus escolheu quem? Moisés. Se Deus escolheu Moisés, o que eles têm com isso? Se Deus me escolheu, o que você tem com isso?
Pastor, é estranho dizer isso, mas a gente tem que dizer, né? Miriam e Arão esperaram Moisés sair. Quando Moisés saiu, eles foram na frente do povo. Olha aqui, povo, Moisés está se achando, né? Tem líder que faz isso quando o pastor dá uma saidinha. Isso é o diabo usando pessoas dentro da igreja para destruir a unidade. É ou não é verdade? Olha o que a Bíblia diz em Números 12, versículo 2. Então eles reuniram o povo e olha a conversa deles. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Eles perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Leia o resto. Fala assim como se você estivesse falando com alguém. Eu sei. Quando você está se levantando contra um líder, o Senhor está ouvindo. O Senhor está vendo. O problema pior desse texto para mim é o último pedaço. Eles chegam na frente do povo e dizem: será que o Senhor não tem falado, está falando só por meio de Moisés? O que ele está achando que é? Eu troquei fralda dele, eu cuidei dele. É um menino, eu sou Miriam. Se não fosse eu, tem gente que fala assim: se não fosse eu, nem aqui você estava. Se não fosse eu que tivesse te ungido, quem era você? Isso é o espírito de Miriam, que baixa em alguns líderes de vez em quando. Baixa ou não baixa? Pode falar baixinho. Baixa ou não baixa? O pessoal aqui tem medo. Baixa ou não baixa alguns líderes? Fala assim mesmo. Jeová. Vai falando, Jeová. Vocês também podem falar. Quem é Moisés? Quem é Moisés? Eu respondo: o homem que Deus escolheu. Por mais que você discorde, não entre nisso. A parte mais pesada desse texto, porque eles estavam destruindo uma unidade que Deus estava construindo. Deus preparou um líder, 40 anos preparando um líder, arrancando o Egito dele, arrancando a ciência do Egito, arrancando tudo dele. Depois falou: agora vai lá, é com você, você é o cara, eu preciso de você lá. E eles: Senhor, o que vão pensar? Moisés disse isso no texto: o que vão pensar quando eu for lá? Vai, o que eu vou dizer? Quem está me mandando? Eu sou, o eu sou te enviou. Ele não enviou Arão, ele não enviou Miriam. Muitos líderes precisam entender. Você que está em casa, você precisa entender também. Se Deus não te mandou, submeta-se a quem Ele mandou, por mais que você não goste, porque senão você vai destruir uma unidade que Deus está construindo. E o Senhor ouviu isso. Se você está se levantando contra um líder, destruindo a unidade, seja em qual ministério for, o Senhor está ouvindo o que você está falando. Eles queriam ter a mesma honra que Moisés tinha. Quantas pessoas querem ter a mesma honra que você tem? Mas eles não podiam beber o cálice que Moisés bebeu. Vocês podem beber o cálice? A palavra cálice significa preço. Você pode pagar o preço. Quando você está tomando a ceia, o cálice é o preço, preço de sangue. É isso que significa cálice. As pessoas às vezes querem ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você pagou. As pessoas querem ir para onde você está indo, mas não querem pagar o preço para ir. Isso é complicado. Eles queriam ocupar o lugar de Moisés, destruindo a unidade. Deus não tolera duas visões, porque duas visões sempre vai destruir unidade. Sempre. Um dia Jesus, reunido com os discípulos dele, ele mostrou a visão. Ele disse para eles: olha, eu vou ser preso, eles vão me bater, vão me crucificar e vão me matar. Levanta um bem intencionado e discorda de Jesus. Quem era ele? O irmão Pedro. Não, mestre. Eles não vão te crucificar, não vão te matar, eu não permitirei. Põe atenção nisso. Ele não entendeu a visão.
Quando você não entende a visão, você leva a outra visão. E duas visões destroem a unidade que Deus está construindo. Jesus estava construindo algo, ele precisava só ouvir e entender o que Jesus estava fazendo. Não, mas ninguém vai te tocar, ninguém vai te matar, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer aquilo. Em Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, o que é que ele disse? Pedro estava endemoniado? Sim ou não? Jesus chamou ele de Satanás. Às vezes a pessoa está possessa por Satanás, por demônios. Mas às vezes as pessoas estão sob influência de Satanás. Muitos crentes emprestam a boca para Satanás. Não estão endemoniados, mas estão sob influência. Muitos crentes emprestam a mente para Satanás. Quantas vezes você coloca o joelho no chão, seu espírito quer orar e sua mente está em outro lugar? Você já foi roubado há muito tempo. Os dois não combinam. Aconteceu um assalto e você não viu em alguma parte da trajetória. Pedro estava sob influência de Satanás, porque ele estava entendendo, pensando em coisa de homens, e não estava entendendo as coisas de Deus. Ele estava cogitando de coisas de homem. Ele estava pensando, os homens não vão te matar, não, arreda-te, Satanás, você não vai se meter nisso. Nós aqui agora, nesse momento, somos as pessoas mais perigosas de Santa Maria, porque estamos unidos e podemos estar em unidade e concordar, e nós podemos alterar a situação do Estado, se nós entendermos essa palavra. Não estou falando daqui, estou falando do Estado. Muitos pastores estão batendo, labutando, e pregando, estão orando, fazendo campanha de jejum, campanha de oração, mas o seu povo não tem unidade. Sabe onde vai? A ruína. Quantos líderes estão trabalhando, eu estou fazendo isso, eu fiz esse evento, eu fiz aquele, e aí, e a unidade? O povo aqui não concorda com nada, vaza fora, ou bota o povo para fora. Porque uma das chaves é concordar. É concordar. O diabo quer que as pessoas hoje sejam crentes, longe uma das outras. Aí ele está satisfeito. Eu sou crente em casa. Não precisa de unidade. Já é uma igreja que não existe. O diabo está amando esse processo de crentes fora do corpo, porque é o sonho dele. O sonho do diabo é a pessoa dizer, eu sou crente, mas eu não quero saber da igreja. Jesus vai vir buscar quem? Quem Jesus vai buscar? A igreja. Então você é crente de quem? O seu nome tem que estar escrito no livro da vida ou está no livro da morte. E o livro da vida só tem o nome quem é igreja. Só vai entrar um corpo no céu. Esse corpo se chama noiva, igreja. O diabo está amando essa ideia. Essa ideia louca das pessoas serem crentes longe uns dos outros. Porque aí ninguém precisa lutar por unidade. Eu sou crente em casa, me fala que hora que é o culto. Não existe. Você está se submetendo a que liderança? Está obedecendo que pastor? Porque você está quebrando a Bíblia. Essa é uma outra conversa. Se o diabo nos separar, nunca teremos unidade. Nunca chegaremos aonde Deus quer. Isso é um grande problema. A unidade não é uniformidade. Você não tem que ser igual a mim. Você só tem que entender que você precisa andar comigo. Você não pode dizer que está em comunhão com Deus se você não está em unidade no corpo dele. Eu sou um com Jesus. Como que você é um com Jesus se você não é um comigo? É um grande problema.
É um grande problema. Unidade e visão, porque o reino está se expandindo. Volte para o corpo de Cristo. Volte para Jesus. Pastor, eu preciso agarrar nesse corpo de Jesus de novo. Você está juntinho com Jesus. Gente, um dia nós seremos tirados daqui. E eu quero deixar uma pergunta para você pensar todo dia. Se Jesus te chamar hoje, você está pronto? Hoje, se Jesus te chamar hoje, está pronto? Quantos estão prontos? Se a trombeta soar agora, quantos estão prontos?